Como você se comunica com o mundo? Como é que aconteceu o seu processo escolar? Como você aprende as coisas? Como você se relaciona com seus irmãos, com seus vizinhos, com as pessoas que estão mais próximas a você? Tudo isso está na casa 3, que é a casa que a gente vai falar hoje. Agora que você já começou a traçar sua personalidade, já encarnou no corpo, já entendeu a materialidade das coisas, você vai começar a tomar consciência do mundo que está te cercando e interagir com esse mundo. A casa 3 é natural do signo de Gêmeos e é regida pelo planeta Mercúrio. Okay? É uma casa também imutável, ou seja, é uma casa cadente, é uma casa que marca fim de ciclo, fim de estação. Essa é a casa onde a gente entende o nosso ambiente da infância, é onde a gente começa a desenvolver a nossa troca com o meio, ou seja, é uma casa de comunicação, é uma casa da fala, é uma casa da fala escrita, da fala falada e da fala expressada. É uma casa de como você se expressa com o mundo, né? Ela também está relacionada aos nossos irmãos. Ela fala do nosso aprendizado básico, do nosso ensino primário, ou seja, como é que a gente era na escola quando a gente era criança. O signo que está nessa casa, os planetas que estão nessa casa, eles vão dizer como que a gente se comportava, como é o nosso processo de aprendizagem na infância e o nosso processo de aprendizagem primeiro. Por quê? A casa 3 fala tanto desse conhecimento que você para pensar e estruturar, como do conhecimento, sabe aquele conhecimento automático que você vai? Só que ela fala principalmente desse conhecimento automático que você vai, que você simplesmente quando foi, chegou, porque ela é daquilo que ficou construído na nossa base. Então ficou lá, guardado no nosso HD, entendeu? E aí os signos e os planetas que estiverem nessa casa vão falar como que a gente se comporta e como que a gente absorve esse conhecimento. E como a gente transmite esse conhecimento, porque ela é uma casa de troca, uma casa de ar, né? É a primeira casa de ar do mapa, né? A casa 1 é uma casa de fogo, a casa 2 é uma casa de terra, a casa 3 é a casa de ar e a casa 4 é a casa de água. Isso naturalmente, né? Porque você pode ter um signo de fogo, um signo de terra, um signo de água na casa de ar. Porque você pode não ter gêmeos na casa 3, não é mesmo? Essa casa também vai falar de como você se relaciona com os seus irmãos, os seus vizinhos, os seus parentes mais próximos, os seus tios, porque ela fala dessa primeira relação que a gente tem. As casas de ar, de um modo geral, como eu falei que a casa 2, a casa 6, a casa 10 fala do trabalho, as casas de ar, que são a casa 3, a casa 7 e a casa 11, vão falar de como a gente se relaciona com o mundo, né? Que são as casas de ar. Por quê? Porque ar fala justamente dessa troca, né? E a relação nada mais é do que troca. Então, a casa 3, ela é a primeira das casas de ar. Então, ela fala esse primeiro contato que a gente tem com o mundo. É uma casa que também fala de transportes, porque é a primeira casa de troca. Então, ela vai falar dessas pequenas viagens, né? Que são as viagens mais ágeis, porque, enfim, é uma casa de muita agilidade, é uma casa mutável, uma casa de muita troca, né? Ela fala também desse ambiente que está ao seu redor, tipo, você ir ali na padaria e voltar, e como que você se relaciona com o padeiro, como que você se relaciona com o porteiro do seu prédio, que são pessoas que estão no seu ambiente cotidiano, diário, e então ela vai falar disso. Os signos que estão nessa casa vão falar disso e principalmente os elementos que estão nessa casa. Ou seja, se eu tenho um signo de fogo nessa casa, na casa 3, a maneira como eu vou me relacionar com o mundo, a maneira como eu vou me comunicar com o mundo, como eu vou aprender, meu processo de aprendizagem, ele é um processo muito criativo, né?
Porque fogo é esse elemento da criação. Então são pessoas que vão aprender as coisas de forma criativa, vão transmitir as coisas de forma criativa, vão se comunicar também, buscar se comunicar de forma criativa, mais assertiva também, vão ter um lado competitivo no que diz respeito à comunicação, mas como é uma casa cadente, isso não torna a pessoa uma pessoa competitiva, porque é uma casa que não tem tanta força, né? Mas eu posso depois falar sobre casas cadentes, descendentes e angulares, mas enfim. Então, são pessoas que têm essa comunicação, essa troca com o meio em que vivem, mais movimentada, mais proativa. Quem tem signo de ar na casa 3 são pessoas que são naturalmente muito sociáveis, naturalmente comunicativas. São pessoas que têm um processo de troca muito eloquente, sabe? São pessoas que sabem se comunicar de maneira mais fácil. São pessoas muito racionais. Casa 3 também é uma casa que fala da nossa racionalidade, porque como a gente pensa para poder se expressar, né? Então, se você tem um signo de ar na casa 3, você vai puxar exatamente, você vai fortalecer esse elemento ar que já está na casa 3, né? Quem tem signo de água na casa 3 são pessoas que vão ter uma comunicação mais empática, vão estar muito nesse processo da comunicação não violenta. São pessoas que se preocupam emocionalmente e se relacionam muito emocionalmente com o meio. A água vai falar da emoção, né? Então, a maneira de aprendizagem é uma maneira muito emocional, elas têm que se sentir bem emocionalmente para aprender as coisas no meio ambiente que elas estão aprendendo, porque como a casa 3 fala do meio ambiente também, esse ambiente primário, então na época da infância, muito provavelmente esse processo de aprendizado, a escola tinha que ser um lugar aconchegante para essa pessoa, ela tinha que sentir esse lugar aconchegante para que ela pudesse aprender. São pessoas também muito imaginativas, porque a água é um elemento de fluidez da imaginação. Então, tem uma comunicação mais imaginativa, mais imagética, mais artística, mais sensível. Quem tem elemento terra na casa 3 vai ter uma comunicação mais pragmática, mais objetiva. Também vai ter uma comunicação assertiva, como as pessoas de fogo, sendo que não vai ser tão nesse lugar da criatividade. Também vai ter uma postura mais proativa, mas muito no lugar da matéria. É muito prático. São pessoas que têm uma comunicação mais prática, são pessoas que têm uma interação de troca com o meio muito prática, simples, sabe? São pessoas que não ficam botando muita cereja no bolo, vai lá e faz, sabe? E é isso que eu tinha para falar sobre a casa 3, essa casa de comunicação maravilhosa. E me conta aí se você tem, qual é os signos que você tem na casa 3, para a gente fazer essa interação. Tá bom, afinal, casa 3 é a casa das primeiras interações com o meio, não é mesmo? Então vamos usar isso como um exercício. Beijo!